Sejam todos bem-vindos. O capítulo de hoje é honrai o vosso pai e vossa mãe. E esse capítulo, ele traz algumas questões bem importantes da gente analisar. Ele, por exemplo, ele fala da piedade filial, de como a gente deve ser piedosos com os nossos pais. Honrar vosso pai e vossa mãe é consequência de uma lei de amor e de caridade, né? Então, se nós somos amorosos, se nós somos caridosos, nós, por consequência, amamos o nosso pai e a nossa mãe. E ele também nos traz que não é só o honrar nosso pai, mas ele traz uma série de adjetivos que nós precisamos entender e praticar com os nossos pais, como, por exemplo, a piedade, o respeito. Ele fala também da atenção que nós devemos dar, da obediência e da paciência. Esses são atributos que nós, filhos, hoje, temos que ter com os nossos pais. E cuidar deles na velhice, assim como eles nos cuidaram durante a nossa infância. Nos dando, eles não cobraram de nós, por exemplo, o leite que nos deram, né? A mãe que nos amamentou, ou eles não cobraram de nós as noites que nós, chorando, não deixamos eles dormir, né? Porque a gente tinha alguma coisa e eles, como a gente não conseguia dizer o que era, eles também não sabiam o que era. É bem verdade que alguns pais descuidam-se dos filhos, né? Mas não cabe a nós julgar. É Deus quem faz esse julgamento, ou melhor, esses pais é que vão se dar conta do que eles deixaram de fazer quando eles estiverem na pátria espiritual. E aí eles vão se entristecer. Porque aqui não fizeram por vontade própria, não fizeram porque queriam, não maltrataram, não se descuidaram dos filhos com essa intenção. E não somos nós que devemos julgá-los e nem, como a gente diz, e nem condená-los, né? Porque eles fizeram o melhor que eles podiam fazer na época em que foram pais. Porque ninguém vem com manual, né? Nenhum bebê vem com manual de instrução para saber como é que a gente tem que lidar com ele. E aí Jesus disse aos hebreus, o meu reino não é desse mundo. E quando ele diz que o reino dele não é desse mundo, não é na terra que aqueles que fazem o bem terão a felicidade. Quando ele diz isso, ele quer dizer que ele está prometendo o céu, o paraíso, uma colônia, seja lá como a gente entenda, mas um lugar mais agradável, um lugar melhor para todos aqueles que souberam honrar vosso pai e vossa mãe. Jesus, quando chegou em casa, as pessoas foram se aglomerando em torno da sua casa. Muitos estavam se servindo, fazendo uma refeição. E quando os parentes dele souberam que outras pessoas estavam lá, eles resolveram ir até lá e dizer que ele tinha perdido o espírito, que ele não podia estar fazendo aquilo que ele estava fazendo, que ele estava errado, né? E daí aqueles que estavam em volta dele perguntaram, disseram a ele, Jesus,
Sua mãe e seus irmãos estão lá fora chamando por você. E ele disse simplesmente: quem são meus irmãos e quem é a minha mãe? Todo aquele que fizer a vontade do Cristo, todo aquele que fizer o bem a outra pessoa, será considerado meu irmão, minha irmã ou minha mãe. Então ele disse que não tem mistério. Todos aqueles que estavam em volta deles, se estivessem fazendo a caridade, fazendo o bem, também eram irmãos de Jesus. Então é importante que a gente entenda isso, e daí a gente vai pensar assim, mas há uma contradição aí, né? Honrar vosso pai e vossa mãe foi dito por Jesus. E depois ele diz que todos aqueles que fizerem o bem são considerados seus irmãos, suas irmãs e a sua mãe. É como se ele estivesse renegando a sua mãe verdadeira. E daí alguém diz, nós temos que prestar muita atenção da forma como Jesus falava. Jesus falava por parábolas, Jesus falava de uma forma diferente para que as pessoas pudessem entender as coisas que não podiam entender de outra maneira. Então, é claro que ele não estava renegando a mãe dele. Há da gente ter que estudar o que isso significava naquela época, né? Que era diferente do sentido que nós temos hoje. Então, quando nós temos... Jesus falava numa linguagem figurada. E os espíritos encarnados, ou que encarnam numa mesma família, eles têm, normalmente, eles têm situações afins. Eles têm afinidades. Mas a gente já ouviu falar numa história assim, toda família tem a ovelha negra. Quem já não ouviu essa frase? É porque, assim, a gente tem afinidade com os nossos pais, com os nossos irmãos, mas com alguns deles a gente tem uma afinidade maior. Então, não é que ele seja ruim, ou que ele seja... O que foi que eu disse? Ovelha negra da família, né? É porque eles não têm tanta afinidade quanto com o outro irmão, como com o pai, como com a mãe, e assim por diante. Então, a nossa responsabilidade é muito séria. E eu vou encerrar contando para vocês uma história. Talvez alguns já ouviram. Um pai de família tinha um filho só, ele estava bem de vida, bem tranquila a vida dele, uma boa casa, um bom emprego, né? Estava com a vida mansa, como a gente diz. E daí, de repente, aparece na casa desse senhor uma pessoa de muita idade. E daí ele ficou conversando com ele e pediu que ele ficasse sentado num banco que tinha. E, de repente, vem uma criança e diz, pai, quem é aquela pessoa que está lá sentada no banco? E o pai diz, deixa para lá, vamos se arrumar que hoje nós temos um churrasco na casa de um amigo e nós temos que ir bem arrumados. Tá, daí eles foram se arrumar, se ajeitaram. Quando eles saíram da casa,
ele chamou o senhor e o filho disse, pai, quem é essa pessoa? Ele disse, é um amigo meu. E daí ele disse, nós vamos a um almoço na casa de um amigo nosso e eu vou te dar carona até um determinado local e lá tu vai nos esperar. E daí ele foi e eles foram, né? Foram e um dos amigos encontrou com eles e disse, o senhor não quer? Não, ele vai ficar me esperando aqui nesses bancos, o senhor pode escolher qual é o banco. Não tinha um banco com uma árvore, era só sol. Quer dizer, ele ia passar uma boa parte do dia embaixo do sol. E aí, lá na festa, esse senhor disse assim, eu estou pensando em mudar dessa cidade, não me habituei muito bem a essa cidade, estou pensando em ir para uma outra. E daí o filho disse assim para o pai, pai, mas precisa ser uma cidade que tenha uma praça. Precisa ser uma cidade que tenha uma praça. Porque quando o senhor ficar velho e eu tiver um churrasco na casa dos meus amigos, eu vou fazer como o senhor fez com seu pai. Eu vou deixar o senhor na praça e vou para o churrasco com os meus amigos. Então, essa passagem do Evangelho, ela faz a gente refletir muito, porque tudo que a gente já falou muitas vezes isso, tudo que a gente faz, a gente acaba recebendo de volta. É como bater uma bola na parede, ela volta para nós. Às vezes, a gente não recebe isso nessa encarnação, enquanto nós estamos aqui. Às vezes, isso vem depois. Por isso que, em determinados momentos, a gente para e pensa, mas o que eu fiz para essa pessoa me tratar deste jeito? Talvez a gente não tenha feito nada nessa vida, mas em outra existência anterior, a gente tenha feito. E a paga está vindo agora. Então, que a gente possa fazer não só com os nossos irmãos, não só com os nossos amigos, mas também com os nossos pais, tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com nós. Porque a gente não precisa falar. O nosso exemplo, ele é muito maior do que um discurso. O que a gente está fazendo com os nossos pais, os nossos filhos estão vendo. E quem sabe amanhã ou depois, eles estão fazendo a mesma coisa. Então, se a gente não quiser ficar esperando embaixo de um sol escaldante numa praça, enquanto o filho for para um churrasco, vamos olhar para os nossos pais com honra, com perdão, com paciência, com parcimônia, com interesse, com dedicação, e dar a eles a segurança que eles merecem agora, nessa idade em que eles estão. Né? É tão simples. Mas quando a gente se põe no lugar daquele que está recebendo, fica, às vezes, mais fácil da gente entender. E a gente diz, eu não gostaria que isso fosse acontecer comigo. Né? Então, que a gente reflita sobre isso. Quem quiser dar uma olhadinha, tem a Instrução dos Espíritos ainda nesse capítulo. Ele é muito interessante, ele vale a pena a leitura. Não é muito extenso, ele é curtinho e vale a pena a gente rever ele e com os nossos, aliás, com os vossos olhos, cada um, né? Porque essa leitura eu fiz com os meus olhos, né?
Então, agora é com os olhos de vocês, cada um olhar aquilo que tem no capítulo 14. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe e nos permita estar na paz do Cristo. Que assim seja.